Olá, pessoal! Continuando ainda com o exercício da correção do texto, as 3 leis da robótica, nós paramos no número 4. Então, o número 4, que elemento científico há no trecho? E que elemento caracteriza o gênero ficção científica no conto lido? Então, o conto baseia-se no fato de que já existem robôs em nossa realidade desempenhando diversas funções. Esse é o elemento científico da história. Quer dizer, nós já temos robôs, né, que varrem a nossa casa, que limpam a nossa casa, já tem vários tipos de robôs, isso já existe. Além disso, são acrescentados elementos ficcionais como um robô que apresenta características e desejos iguais aos dos seres humanos, que é do caso do Andrew, né? Número 5. Muitos livros de ficção científica já anteciparam invenções e situações que só existiriam anos depois. Isso ocorreu, por exemplo, no livro A Viagem no Centro da Terra, de Júlio Verne, que apresentou a ideia de explorar o centro da Terra, algo até então inimaginável. Que invenção o conto de ficção lido procura antecipar? Então, a história antecipa a inteligência artificial. Em que momento isso fica evidente na história? Isso fica evidente quando Andrew deseja se tornar humano e ainda solicita uma cirurgia para isso. Então, ele deseja ser humano. Mas como que ele vai ser humano? Ele foi construído cientificamente. Então, ele vai ao médico para se transformar em um humano. Letra C. O conto O Homem Bicentenário foi publicado pela primeira vez em 1976. Agora leia algumas manchetes publicadas em 2017. A. Inteligência artificial consegue desenvolver linguagem própria. B. Rússia está desenvolvendo mísseis com inteligência artificial. O que é possível concluir sobre as projeções científicas feitas no conto? É possível concluir que a inteligência artificial é algo recorrente na atualidade e não mais algo ficcional. Então, quer dizer, isso aí já é normal na nossa realidade. Isso confirma a antecipação feita por Isaac Asimov em seu conto. E a última, que é o número 6, qual das seguintes situações poderiam ser consideradas ficções científicas? Então, eu tenho aqui a viagem no tempo, histórias com personagens alienígenas e controle da mente e habilidades paranormais. Aí depois aqui ele tem o esquema do conto científica, né, do conto de ficção científica, que o objetivo é apresentar elementos científicos associados à ficção, geralmente com uma projeção do futuro. Esse é o objetivo, você relacionar tudo em relação ao futuro. E as características, é uma estrutura de narrativa, como nós vimos nesse texto, né? É um texto da narrativa, elementos científicos associados a elementos ficcionais. Então, nós temos os elementos científicos, que são os robôs, e os elementos ficcionais, que é ele desejando ser igual ao humano, e uma projeção e uma antecipação das invenções. E o público-alvo são pessoas que se interessam por ficção científica. Nós já vimos isso tudo em aulas anteriores, né? Aí depois aqui tem várias sugestões de leituras sobre livros de ficção científica, a sugestão de site, e aí você vai fazer, né, ainda as características físicas e psicológicas. Também nós vimos isso na aula passada, né, quando eu falei sobre as características físicas de Andrew, que ele aparece logo no início do texto, e as características psicológicas, que nos levam a compreender um pouco sobre o comportamento e a personalidade dos personagens. Também vimos isso na aula passada. Depois tem um outro texto aqui. Observe o trecho do livro 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. O comandante do Nautilus era um homem alto, de testa larga e olhos negros muito espaçados. Cruzando os braços, ele nos fitou calmamente e me disse: uma circunstância desagradável fez vir perturbar a existência de um homem que rompeu todos os vínculos com a humanidade. Então aqui, logo no início desse texto, eu estou com uma descrição física, tá? Uma descrição física do personagem. Aí depois vai vir a descrição psicológica também, que vocês vão ler depois com a leitura. Depois eu tenho um outro texto de Dom Quixote, de Miguel Cervantes também, que é uma aula que vocês vão ter, né? Miguel Cervantes. Aqui. Vocês vão fazer também.
e vão ver qual é a descrição física e qual é a descrição psicológica. Então, anotem aí que vai fazer a página 38, 39, 40 e 41 do livro Produção de Texto. Então, até a próxima aula com a correção desses exercícios.